Fala, amigo reparador, tudo bem? Iniciamos agora a nossa terceira aula deste evento Descomplicando a Injeção Eletrônica. Espero que nesses últimos dias tenhamos agregado informações para o dia a dia da sua reparação aí na sua oficina. Vale lembrar que nossa equipe estará disponível no chat para sanar possíveis dúvidas. Lembre-se que a sua interação é muito importante aí com a gente. Continuando então, hoje falaremos, nesta terceira parte do nosso evento, falaremos então sobre diagnóstico automotivo, Então, vou abrir aqui a nossa aula já, para a gente já dar início então ao nosso diagnóstico. E daí, hoje, o nosso tema sobre diagnóstico. Vamos falar então sobre as maneiras de se fazer um diagnóstico correto, com dicas e procedimentos. Um pouco da informação, do meu conhecimento, da minha experiência, que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Lembre-se, vou falar mais uma vez, o chat está disponível, qualquer dúvida que vocês tiver, pode estar batendo um papo aí, que a equipe TSI vai estar junto com a gente nessa. Então, quando a gente fala de diagnóstico, eu gostaria de interagir com vocês e gostaria de questionar. Quando o cliente chega na oficina, qual é o primeiro passo que vocês adotam para fazer um diagnóstico correto? Por onde vocês começam? Qual que é o procedimento que vocês têm para se fazer um diagnóstico correto dentro da oficina? Quando o veículo chega, o cliente alega que ele tem um problema. Então, eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês, tá? E o meu primeiro passo para a gente poder fazer esse diagnóstico é, sem dúvida, interrogar, conversar com o meu cliente. Eu preciso absorver dele o máximo de informação possível, Justamente que ele sabe aonde que dá o defeito, quando dá o defeito, ele tem o conhecimento do que ele está reclamando, então, seja uma falhação, seja um barulho de suspensão, seja um problema elétrico. Primeiro passo, vamos perguntar para o cliente como o defeito começou, Alguns profissionais aí se algum profissional já tentou resolver o problema, por que eu pergunto? Sempre se algum profissional já tentou resolver o problema. Porque às vezes não é uma questão de uma falha do profissional que está mexendo, mas às vezes ele, por uma falta de conhecimento, ele tentou fazer algum procedimento, alguma coisa, e ele pode ter ocasionado um defeito ou outro defeito no caso. Então é importante que a gente faça essa interrogação, que a gente converse com o cliente, que a gente tenha o histórico de manutenção desse carro, onde foi mexido, o que foi feito, Porque às vezes um problema aí a gente consegue já, eliminando nessa interrogação, a gente consegue eliminando possíveis problemas, Outra pergunta bacana, de que forma o defeito acontece? De manhã, à tarde, frio ou quente? Por quê? Variação de temperatura, variação de posição. Vamos dar um exemplo aí simples. O cliente reclama que a partida dele de manhã cedo é longa ou demora para pegar, ou às vezes o carro não pega na garagem, só pega no tranco. Então vamos usar um exemplo simples quando a gente fala desse tipo de problema. No nosso conjunto da bomba de combustível, a gente sabe que lá na caneca existe uma válvula que retém o combustível dentro da caneca, dentro do copo ali da bomba, Justamente para essa bomba não se esvaziar. E às vezes o cliente chega com esse relato, olha, meu carro de manhã cedo só pega no tranco. E aí você conversando com o cliente, você interrogando o cliente, ele vai poder falar para você, olha, minha garagem, ela é inclinada, então eu tenho que tirar o carro da garagem, dar um tranco no carro e o carro funciona. Na verdade, não é que o carro pega no tranco, é que a partir do momento que ele tira o carro da inclinação, ele nivela esse tanque, dependendo do nível de tanque de combustível que eu tenho no tanque, esse combustível, então, ele vai fazer ali o nivelamento e a bomba, então, vai conseguir puxar esse combustível. Então, às vezes, a questão não é o tranco. Então, são várias informações que a gente consegue aí estar extraindo do cliente para facilitar o nosso diagnóstico. Outra pergunta, quando foi feita a última manutenção? Por que eu pergunto quando foi feita a última manutenção? Porque às vezes o cliente é um cliente que não costuma dar muita manutenção, embora nem sempre, nem todos eles falam aí realmente o que é, mas a gente tem que perguntar e tem que dar ali uma pressionada.
mas dependendo do estado de conservação do veículo, de manutenção que esse cliente ele vem fazendo, a gente consegue, quando a gente faz uma pergunta dessa, já saber se o problema vai ser só aquilo que ele está relatando ou se eu vou encontrar mais situações pela frente. Porque às vezes ele fala, meu, eu precisava fazer tal coisa, meu carro está ruim de tal maneira, ou eu estou com um problema no veículo e eu não consigo resolver, e aí você consegue se basear no histórico de manutenção para conseguir fazer, então, uma análise mais rápida, né? Ganhar tempo aí na hora desse diagnóstico. E perguntar sempre para o cliente se, além do que ele está me relatando, ele sentiu mais algum problema no veículo. Por quê? A gente sabe hoje que a gente tem uma eletrônica embarcada muito grande. Então, às vezes eu posso ter um problema em um sistema dentro do carro que o cliente não entende como um problema relacionado à injeção. Eu posso ter ali uma falha num sistema de iluminação, uma falha no ar-condicionado, isso daí ela pode estar repercutindo ali num problema na injeção eletrônica. Então, às vezes, você começa a interrogar o cliente com relação a isso daí, ele te fala, meu, eu tive um problema ali na parte do ar-condicionado, não estava funcionando, o profissional do ar-condicionado lá, o mecânico de climatização, ele fez tal procedimento ali e tal, e aí você consegue, então, às vezes, buscar caminhos alternativos para fazer um reparo ligado aí, talvez, em outros sistemas. Então, esse é o primeiro passo que eu considero importante, tá? É ganhar tempo na hora do diagnóstico, é fazer, então, essa interrogação, esse questionamento com o meu cliente em questão. Isso, para mim, é muito importante para me otimizar o meu tempo e tentar agilizar o diagnóstico na hora que eu vou trabalhar no carro. Segundo tópico, que eu acho muito bacana, é sempre pegar o cliente e dar uma volta com o carro na presença dele, tá? Se possível, deixe com que ele vá conduzindo e ele explique para você a maneira com que a falha acontece, a maneira com que o defeito acontece, independente se seja problema na injeção, se seja barulho de suspensão. Às vezes ele está escutando um barulho que só na volta e no relato dele você já consegue matar o que é, ou até mesmo aí uma falha, o jeito que ele faz para o carro falhar, né? O tipo de condução que ele está fazendo para o carro falhar, você às vezes vai conseguir matar justamente no momento que ele está dirigindo. Então é importante que você deixe o seu cliente dar uma volta com o carro, você vai ali no carona e peça para ele fazer exatamente aquilo que ele faz durante o dia, na rotina normal aí de condução dele. Feito isso, eu também gosto de trocar, né, inverter a situação. Eu peço para dirigir o carro e aí sim eu vou dar uma volta com ele do lado e eu quero ver se eu consigo repetir o defeito da mesma forma com que ele fez, para ver se não pode ter nenhuma divergência na hora da condução ou alguma coisa assim que está aí relatando o problema. Lembrando sempre que eu tenho vários tipos de problema, né? O carro ele pode chegar para mim funcionando e ele pode chegar para mim de forma a não se funcionar. Então, a gente tem que selecionar aí o passo a passo da melhor forma possível. Às vezes o carro chega de guincho, dentro da oficina e o motor não funciona, eu vou ter então um outro procedimento, além desse daqui que a gente está passando nesse segundo slide. Legal? É importante observar cada detalhe que o nosso cliente está falando. Se possível, leve um papel, um checklist e vai anotando os relatos do cliente. Por quê? Porque às vezes numa dessa ele dá uma deixa para você que ele vai te economizar 50% do seu tempo que você ia perder para se fazer um diagnóstico. Então é importante que você também observe cada detalhe, porque às vezes uma palavra que ele está falando ali, um jeito que ele faz, alguma situação que ele está te passando, a hora que você for analisar isso daí, você fala, meu, o jeito que ele faz assim, 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 eu já consigo perceber qual que é o problema do carro e matar, então, 50% de diagnóstico. Tranquilo? Vamos, então, para o nosso terceiro slide. Quando o carro entra na vaga de manutenção. Quando ele entra na vaga de manutenção, qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Né? Beleza, eu estou com o carro com falha na injeção eletrônica, eu tenho que começar um passo a passo, o carro entrou, eu vou começar a movimentar, vou começar a trabalhar nesse carro, então eu preciso começar ali um passo a passo para mim poder fazer esse diagnóstico, né? Seja lá com as ferramentas que eu vou usar, então eu preciso de um esquema elétrico, eu preciso de um multímetro, eu preciso de um osciloscópio,
um medidor de pressão de bomba, um teste de vazão de cilindro, um scanner, uma caneta de polaridade, enfim, seja as ferramentas específicas para cada problema em questão, né? Lembrando sempre que o uso das ferramentas são muito importantes para se fazer um diagnóstico. É difícil a gente começar a fazer um diagnóstico, por exemplo, sem o auxílio de esquema elétrico. É porque com o esquema elétrico, eu até já falei sobre isso, com o esquema elétrico, a gente consegue fazer uma análise geral do sistema que eu estou trabalhando, seja ele ABS, airbag, módulo de carroceria, injeção eletrônica. Eu consigo fazer uma análise geral do sistema que eu estou trabalhando e fazer, então, a colocação dos testes que eu vou fazer relacionado ao defeito que eu estou tendo. Peraí, se eu tenho um carro perdendo potência, um carro fraco para andar, aonde que eu vou? Opa, eu vou fazer uma análise com o scanner, eu vou medir uma pressão de bomba, né? Eu vou fazer um teste no sensor de oxigênio, então vou precisar de um multímetro. Se eu não puder fazer esse teste pelo scanner, então eu vou fazendo nesse passo a passo, eu vou fazendo então uma análise das ferramentas que eu vou precisar. Feito isso, eu seleciono as ferramentas, organizo o meu box de trabalho e aí sim eu começo o meu diagnóstico. Então é muito importante que eu tenha aí todas as ferramentas na mão, tá? Para facilitar no trabalho do dia a dia. Principalmente, pessoal, eu volto a dizer, principalmente o esquema elétrico. Hoje ele é de fundamental importância para você fazer uma análise no sistema de injeção. No nosso próximo slide, então, a gente vai fazer uma interpretação e leituras dos dados colhidos pelo scanner, né? Estamos ali usando o scanner para fazer esse diagnóstico, entramos com o scanner e vamos ali identificar, a gente tem uma luz anomalia acesa, né? Se eu tenho uma luz anomalia acesa, eu tenho um código DTC. O que é um código DTC? É o código de erros, né? O código de falhas. Então, eu tenho uma falha no sistema. Mesmo que eu não tenha essa luz de injeção acesa, mas eu tenho ali um relato do meu cliente que em determinado momento ela se acendeu, enquanto ele estava fazendo aí a sua viagem, né? Ele estava em percurso de condução e essa lâmpada de anomalia ela se acendeu. Nesse momento eu já tenho então um DTC, um código de falha gravado lá na minha central eletrônica. Então, se eu faço o auxílio de um scanner para mim conseguir ler, para mim conseguir enxergar esse código, ele já vai me auxiliar então ali no problema que eu estou tendo, ele já vai me ajudar no relato que eu estou tendo, né? Lembrando sempre o seguinte, tá? Não substitua peças baseadas em códigos de falhas, tá? Em códigos DTCs. Por quê? Porque eu posso ter ali, o sistema de injeção, ele tem essas pegadinhas, né? Eu posso ter ali uma falha que está me acusando um sensor e, na verdade, não é o sensor. É um outro problema no veículo, mas quem faz a leitura dessa espécie, desse tipo de problema, é o sensor tal, e aí o nosso código vai ser gerado em cima dele. Vamos usar aí um exemplo simples. Catalisador, né? Eu tenho ali um filtro que vai fazer, então, a filtragem dos gases de escapamento, né? Basicamente falando, e aí eu tenho um sensor de oxigênio pós-catalisador que vai fazer a análise da eficiência do sistema catalítico. E aí, se eu tenho uma baixa eficiência desse sistema catalítico, o módulo vai entender o quê? Na maioria das vezes, ele pode entender que o defeito está na sonda e gerar um código em cima do sensor de oxigênio, em cima da sonda lambda. E, na verdade, a gente vai substituir essa sonda e, por questão de não conseguir ele fazer uma interpretação e uma leitura dos dados, eu vou fazer a leitura do DTC, identificar que é a sonda, e meu primeiro pensamento vai ser, vamos trocar a sonda lambda. Então, é importante que a gente faça essa análise, saiba fazer essa leitura, saiba interpretar essa leitura que eu estou fazendo, para só assim, então, a gente ter um diagnóstico correto se é realmente o sensor ou o catalisador que está com problema. Outro defeito comum que a gente pode ter é, por exemplo, uma entrada de ar falsa ali no nosso coletor de admissão. Né? Quem que mede a pressão, ou melhor, a depressão do coletor de admissão? Não é o nosso sensor MAP? Se eu tiver uma entrada de ar falsa e eu tenho uma alteração no sensor MAP, o módulo não vai te, na hora que você for fazer uma leitura de DTC, o módulo não vai colocar ali para você falha de entrada de ar. Não, ele vai falar assim, falha na pressão do coletor, falha no sensor MAP. Então, ele vai te jogar diretamente para o sensor. Se você não souber fazer essa análise, fazer
essa visualização se o sensor está funcionando ou não, você não conseguir fazer essa interpretação lá da leitura do scanner, você também vai sair aí procurando um sensor MAP, né? Às vezes você tem no estoque um carro simples, tranquilo, mas e se não for? E se for um carrinho um pouco mais chato, as peças um pouco mais difíceis de encontrar, né? Então a gente precisa ter essa ciência, fazer certinho essa análise para aí sim, então a gente conseguir condenar uma peça ou identificar o defeito que a gente tem lá no sistema em questão que a gente está trabalhando, né? A gente também precisa fazer ali uma leitura real dos parâmetros, né, ao vivo, e essa leitura ela pode ser feita, na verdade, ela deve sempre ser feita de duas maneiras, né? Como que a gente faz? Primeiro, eu vou fazer uma leitura dos parâmetros com o veículo desligado, sem o motor estar funcionando, né? E depois eu faço uma leitura dos parâmetros ali com o veículo em funcionamento. O que eu posso analisar, então, quando eu falo de fazer um diagnóstico pelo scanner com o veículo desligado? Aí eu consigo fazer uma análise do sensor de temperatura do ar, eu consigo fazer uma análise do sensor de pressão do coletor de admissão, eu consigo fazer uma análise do sensor de temperatura da água e eu consigo fazer uma análise da regulagem do AF, ou seja, minha relação ar-combustível, né? Muito frequente hoje dá problema de a gente pegar veículos com AF desregulado, carro ruim de partida de manhã cedo. Então, eu consigo, antes de dar a partida, eu já consigo fazer uma análise. Eu já passei lá pela minha primeira parte do diagnóstico, eu perguntei para o cliente, o senhor abasteceu com etanol ou o senhor abasteceu com gasolina? Né? Aí ele, eu abasteci com etanol. Então, legal, então eu sei que aquele carro lá está abastecido com etanol. Mas aí, no momento que eu vou passar o aparelho, que eu vou fazer esse diagnóstico, eu não preciso nem tentar forçar a partida da partida. Eu já consigo ir lá em leituras no meu sistema, lá na minha regulagem de AF, e ver que o meu carro está regulado com 13,2, né? Ou seja, a gente tem uma regulagem ali para gasolina. Então a gente já sabe que o AF está fora, que a gente tem que trabalhar em cima, analisar todo o conjunto do sistema de injeção para fazer então, para entender o porquê que esse AF foi modificado. A gente vai fazer a regulagem do AF ali, provavelmente ele vai voltar ao normal, né? Mas eu tenho que fazer uma análise no sistema para saber o porquê que esse AF mudou. Pode ser uma tensão de bateria, pode ser uma entrada de ar falsa, pode ser uma sonda lambda travada que não está funcionando. Enfim, uma série de fatores ali que vai influenciar na regulagem do AF. Como tensão de bateria que entra no nosso último item desse slide. Então, eu posso fazer essa análise de todos esses parâmetros antes do funcionamento do motor, né? E por que eu falo sensor de pressão do coletor de admissão? Porque o sensor de pressão do coletor de admissão, no momento que eu ligo a ignição, ele já está tendo uma leitura. Qual que é a leitura que ele está tendo? A leitura da pressão atmosférica. Então, aqui na minha região, a gente tem uma pressão atmosférica de 960, 970 milibar aproximados. Então, se eu ligar a chave, eu já sei que essa pressão atmosférica é a pressão que o meu sensor MAP ele tem que marcar. Eu não estou tendo nem depressão e nem pressão positiva no meu coletor. Então, ele tem que marcar a minha pressão que eu tenho aqui no ambiente que eu estou trabalhando. Então, se eu liguei a ignição e eu já vi que ele está marcando 400 milibar, eu já mato a pau ali que o meu sensor MAP está com problema. Ou ele está com uma falta de alimentação, ou ele tem uma resistência no chicote elétrico, ou ele está com mau contato, ou até mesmo um problema no próprio sensor. Então, eu já consigo fazer essa análise antes mesmo de dar aí a partida no carro e pôr esse carro para funcionar. Sensor de temperatura de água e de ar, eu vou passar uma dica muito importante para vocês e top, tá? Até hoje não peguei nenhum que não desse certo. Guardem essa dica, que essa dica vocês só vão ver aqui. O sensor de temperatura da água e o sensor de temperatura do ar, após uma noite de descanso, tá? Eu tenho ali um equilíbrio entre as duas temperaturas. Então eu deixo o carro parado na oficina de um dia para o outro. No outro dia eu entro com o aparelho sem funcionar o motor, sem dar partida. O máximo que eu posso ter de variação entre o sensor de temperatura da água e o sensor de temperatura do ar é 2 graus. Se eu tiver uma variação de um ou de outro, eu tenho um problema em algum dos dois sensores. Tá? Mas o máximo ali que eu posso ter de variação é 2 graus. Eles têm que trabalhar, quando o carro está em descanso, eles têm que trabalhar bem próximos das duas temperaturas. Legal? Isso aí eu uso aqui na oficina e sempre funcionou, sempre deu certo. Próximo slide nosso, então, a gente vai fazer aí uma análise com o veículo em funcionamento.
E o que eu posso ver, então, com o veículo em funcionamento para adiantar aí um diagnóstico, né? Primeiro, eu começo o meu estado de arranque. Vamos supor que o meu carro não pegue. Eu estou com o scanner conectado e eu dou ali o meu primeiro passo para o arranque do carro, começo a dar partida no veículo. Eu preciso fazer uma análise de RPM, ou seja, de rotação. O meu módulo ele precisa estar recebendo uma rotação 300, 400, dependendo de cada sistema, de cada tensão de bateria, mas ele vai ter aí uma faixa de 300 a 400 RPM para o motor começar a entender, né, para o módulo começar a entender que aquele motor está virando. Então, eu preciso que o sensor de rotação ele faça essa captação dessa rotação, informe o módulo, para que o módulo, então, comece a trabalhar em cima do gerenciamento eletrônico, comece a receber o resto das informações dos sensores e comandar, então, os seus atuadores. Então, esse é um passo importante para quando eu tenho um veículo que não está funcionando, né? Nosso segundo item, pressão do coletor de admissão, ou melhor, a depressão, né, do sensor MAP. Se eu tinha esse sensor MAP em estado de pressão atmosférica 980, no momento que esse motor começa a emitir ar, o que tem que acontecer com a minha pressão? O sensor tem que entrar em depressão, então ele tem que começar a criar vácuo dentro do coletor. E aí esse vácuo meu ele vai de 350 a 450, 480, dependendo aí do sistema que eu estou trabalhando, mas ele tem que ter essa variação, ele tem que estar em estado de pressão atmosférica e no momento que eu começo, então, a funcionar, que eu dou partida nesse carro, ele tem que aí gerar o vácuo, então ele vai entrar em depressão ali e eu tenho que ter uma leitura do meu sensor. O outro muito importante para a gente fazer o diagnóstico quando eu estou com o veículo em funcionamento é o sensor de oxigênio antes do catalisador e depois do catalisador, né? A nossa sonda lambda. Então eu tenho que analisar ali o funcionamento antes e o funcionamento depois do catalisador. Muito importante também para fazer um diagnóstico, principalmente quando eu tenho um relato aí de um carro com consumo elevado de combustível. Então, esse é um dado muito importante para a gente fazer essa análise. A outra questão que eu posso analisar é a variação dos sensores de temperatura, né? Então, eu tinha ali um equilíbrio entre os 2 graus. Eu dei partida, o meu sensor de temperatura da água ele tem que esquentar mais rápido que o sensor de temperatura do ar, óbvio, né? Porque ele está em atrito direto com o sistema de arrefecimento, então ele vai ter um aumento de temperatura muito maior do que o aumento do sensor de temperatura do ar, mas ele precisa ser de forma constante, ele não pode dar quedas muito grandes né, picos de temperaturas mais para cima, depois voltar mais para baixo, então ele tem que ter ali uma ordem decrescente, uma ordem crescente ali, perdão, de temperatura. Ajuste de combustível a curto prazo, que eu pulei aqui, fui na variação do sensor de temperatura, mas o ajuste de combustível a curto prazo ele é muito importante. Alguns scanners têm essa função, te conseguem mostrar isso aí, outros scanners não, mas hoje a maioria te dá essa informação. Além, não muda só o scanner, mas sim o sistema em que a gente está trabalhando, né? Tem sistemas que te dão essa opção de leitura, e tem outros sistemas que não te dá. Mas é importante que eu faça essa análise. Aonde tem que estar o meu ajuste a curto prazo? Ele tem que estar oscilando, né? Ele está positivo, o módulo reconhece, ele fica negativo, o módulo reconhece, até como se fosse uma sonda, mas a leitura ideal é bem próxima ali do zero, né? Então ele tem que ficar oscilando entre positivo. Agora, se eu pego ele muito positivo, ele está trabalhando mais tempo positivo ali, significa que o módulo, então, ele está pedindo para aumentar a minha mistura. Se ele fica muito tempo negativo, o módulo, então, ele pede para empobrecer a minha mistura. Às vezes eu vou lá na minha sonda lambda, ela está trabalhando certinho entre pobre e rico, mas o meu ajuste a curto prazo ali, o módulo está trabalhando fora de faixa, ele está, às vezes, uma pequena variação, ele fica pedindo para empobrecer a mistura e a sonda está trabalhando de forma certa, porque ele está tomando a frente, está fazendo a correção. Mas é muito importante que eu faça a análise do ajuste de combustível a curto prazo. E outro item muito importante que eu preciso fazer a análise é do meu contador de falhas de ignição, né? A maioria dos scanners ou sistemas também te dá essa informação
para me ver ali a falha, ou às vezes ele me dá uma falha geral, né, em múltiplos cilindros, ou ele pode me dar essa falha por individual, por cilindros individuais. Aí eu consigo ter uma precisão legal do cilindro que está falhando. E aí, quando eu tenho, então, uma misfire, que na verdade o sistema ele marca como contador de falhas de ignição, mas a gente fala que é uma falha de combustão, é uma má queima dentro daquele cilindro. Quando eu tenho, então, uma misfire, essa misfire ela pode estar relacionada, então, a um bico com problema, uma vela, um cabo de vela, uma bobina, tudo que está relacionado à combustão vai gerar esse tipo de falha, esse contador de falha de ignição, né? Até mesmo uma válvula carbonizada, uma falha no cabeçote, um trinco, tudo isso vai estar relacionado a misfire e eu já consigo ter um pré-diagnóstico analisando, então, esse dado, né? Esse campo aí lá no meu scanner na hora do diagnóstico. E aí, então, após a análise e identificação de falhas, né, a gente precisa sempre lembrar dos passos básicos. Após identificar a falha, utilize de ferramentas específicas para saber se os componentes em questão estão realmente comprometidos e precisam ser substituídos. Por que eu falo isso? Porque se eu tiver lá, eu entrei com o scanner, fiz a análise, acusou o corpo de borboleta, né, eu preciso fazer, então, um diagnóstico para saber se realmente o defeito ele está no meu corpo de borboleta ou se eu tenho defeito no chicote elétrico, se eu tenho defeito na central. Para isso eu vou precisar do esquema elétrico, vou precisar de multímetro. Então, são passos importantes aí que eu preciso seguir na hora que eu vou fazer a correção. Crie o hábito de testar as peças e os componentes, sua alimentação e a unidade de controle. Existem muitos profissionais que acabaram criando o costume de substituir as peças e não fazer o teste nas peças para ver se elas estão com problema. Eles vão lá no estoque, faz a aquisição lá, pega lá um sensor de posição da borboleta, por exemplo, coloca no veículo e vê se o problema sanou ou não. Então, eu acho bacana a gente criar o hábito, criar o costume de fazer o diagnóstico na peça, fazer o diagnóstico no chicote, fazer o diagnóstico no módulo, antes de sair procurando uma peça para reposição. Justamente quando a gente trabalha com uma linha um pouco mais premium, né, uma linha um pouco mais top aí, você não vai achar peça em qualquer autopeça e nem em qualquer distribuidora. Às vezes essas peças precisam vir de longe, então é extremamente necessário que a gente crie esse hábito, crie esse costume nos carros convencionais, para quando a gente trabalhar com essa linha um pouco mais premium, a gente conseguir manusear bem as ferramentas, conseguir fazer bem os testes. Né? Então, como está aí no nosso último tópico, substituir a peça com o intuito de otimizar tempo pode ocasionar uma demora ainda maior para resolver o problema, já que às vezes eu vou providenciar a peça, vou colocar a peça no lugar, não vai resolver, eu vou tirar a peça de novo, e aí eu volto para a estaca zero, de não descobrir ali onde está o meu defeito. Então, é extremamente importante, volto a dizer, que a gente já crie o hábito de fazer os testes no componente, no sensor, no atuador, que seja, antes de tentar substituí-lo. E os testes finais, né? Após finalizar o reparo, lembre-se de entrar com a ferramenta de diagnóstico, conferir os códigos de falhas e apagá-lo, porque às vezes na hora que você está fazendo ali o diagnóstico, você desliga uma tomada, desliga um conector, ele pode gerar o DTC, então crie o hábito de entregar o carro para o seu cliente sempre com os códigos de falhas apagados, né? Que não tenha nenhum DTC na memória. Lembrando que às vezes você vai olhar para a linha de injeção, ela vai estar apagada, mas lá nos códigos de histórico você largou ali uma fila de problemas que às vezes você mesmo vai se confundir num possível retorno em uma outra ocasião nesse veículo. E feita, então, a limpeza desses códigos de falha, dê mais uma volta com o carro do cliente e veja se não vai retornar nenhum. Porque às vezes você faz uma limpeza dos códigos com o carro dentro da oficina, mas quando você coloca o carro para andar, ele pode ter ali uma surpresa. E às vezes vai ficar chato você fazer isso com o cliente do lado, né? Na hora que você está fazendo a entrega, ou às vezes você nem faz a entrega, você dá a chave para o seu cliente e ele vai embora, daí 2, 3 minutos ele volta e fala, acendeu a injeção. Então, assim, isso aí acaba fazendo com que você perca a credibilidade do serviço que você fez. Então, antes de fazer a entrega, dá mais uma volta, verifica se não deu nenhum código de falha e aí sim você pode liberar o carro para o seu cliente.
Quando a gente fala, então, de liberar o carro para o cliente, fazer a entrega técnica, né? Quando ele chegar, lembre-se sempre de dar uma volta com ele e peça para ele sentir a diferença do carro, principalmente se o problema for perca de potência do motor. Então, pede para ele dar uma volta, deixa ele sentir como é que ficou o carro, o que ele está achando do carro depois do reparo. Você vai ver que você vai ter um resultado muito positivo. Mostre para ele as peças velhas que foram substituídas do carro. Isso passa confiança e credibilidade do seu trabalho. Hoje, o cliente ele gosta de participar, ele gosta de ver, ele gosta de entender. Então, tem um tempinho ali para se dedicar a uma atenção especial para o seu cliente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Explicar como identificou o erro, como fez para corrigir, também pode ser uma boa opção para aqueles clientes que são aí apaixonados por vídeos no YouTube, né? Aqueles autoentusiastas, que são clientes que acompanham a reparação automotiva, que está por dentro das situações, mas não colocam a mão na massa, mas gostam de saber tudo que você está fazendo no carro. Então, explicar para eles pode ser uma maneira de fidelizar o cliente e fazer com que ele retorne sempre à sua oficina. E por último, o perfil do cliente está mudando e a gente precisa mudar também. Hoje o nosso cliente está muito mais capacitado, ele está muito mais esperto, a informação hoje está muito mais fácil, então é de extrema importância que nós, reparadores, tenhamos aí um perfil diferente, tanto no nosso atendimento, quanto na qualidade de serviço, quanto no nosso conhecimento também, para poder passar uma segurança maior para o nosso cliente. Deixa eu voltar para a minha tela. Pessoal, de antemão, é isso que eu queria passar para vocês sobre diagnóstico. Tenho certeza que se vocês seguirem esse passo a passo aí na hora de fazer um diagnóstico, tá? A gente tem um resultado muito positivo. Isso daí é o que eu tento fazer aqui dentro da oficina, né? O que a gente faz, aliás, aqui dentro da oficina, e a gente tem um resultado muito positivo justamente com relação à otimização de tempo. Legal? Eu gostaria de convidar agora o Levi para se juntar com a gente. Levi, está por aí? Bater um papo com o Levi agora. Tudo bem, Levi? Fala, Bruno. Beleza? Seja bem-vindo. Então, beleza. Estamos acompanhando aí a live, viu? Tá boa as informações aí. Compartilhar um pouco da minha experiência. Às vezes ajudo um companheiro aí que está com dúvida na hora de fazer um diagnóstico. Então, tentei passar um pouco para eles do que eu venho tentando, né? O que eu venho, na verdade, venho tentando, o que eu venho executando dentro da oficina no dia a dia da reparação aqui. A gente pega uma classe de carros aí, já às vezes com histórico de diagnóstico passados por outros profissionais e acaba caindo aqui para a gente. Então, a gente segue aí um passo a passo para tentar otimizar o tempo na hora do diagnóstico. É bem isso mesmo, Bruno, que nem eu estava acompanhando aqui. Tem muita gente que, se seguir essa cartilha, né, que você passou agora, desde que nem você mostrou ali, desde o carro parado, carro funcionando, as possibilidades que podem acontecer, que esse passo a passo já ajuda, vamos dizer assim, a uma parte dos problemas ser identificada ali já. E se inicia também lá atrás, conversando com o cliente, tendo um bom atendimento, tentando identificar junto com o cliente ali, pelo menos um pré-diagnóstico, né? Fazer um pré-diagnóstico junto com o cliente, porque você elimina algumas possibilidades, né? Tem muita gente que fala, meu dia é corrido, o cara deixa aí, depois eu vejo, e aí depois ele acaba perdendo um tempo que seria muito maior do que ele tivesse conversado com o cliente, tivesse, né, dado essa atenção que você exemplificou aí nesses slides e na tua fala. Mas, como vem sendo normal para nós, agora chegou a hora da gente tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas para você, né, Bruno? Para que a gente consiga realmente tirar essa dúvida que possa surgir na cabeça do mecânico, para quem está iniciando, até mesmo para o cara que é experiente na área, né? E às vezes tem uma dúvida. Então agora chegou a hora da gente, que nem diz, espremer mais um pouquinho o Bruno Pessotti aí. Vamos Preparado, lá, Bruno? vamos ver se você caprichou nas perguntas, hein? Vamos lá. Bruno, a primeira pergunta aqui
é a relação com o cliente mesmo, né? Nessa questão de bem atender, de também identificar o problema junto com o cliente, que nem você disse ali, né? E a gente está falando nessa semana sobre descomplicar a injeção eletrônica, né? A importância de se descomplicar. E essa relação, então, de entender qual que é o problema, de bem atender o cliente, né? Pode ajudar a descomplicar na hora de diagnóstico ou não? Com certeza, com certeza. A gente tem aí, às vezes o cliente ele já chega com o diagnóstico, né? Ele só, às vezes, ele não tem aquela intimidade de passar para você, de conversar. Então, assim, a gente tem que ser tem que ter um pouco de psicologia. A gente não basta ser mecânico, a gente tem que ter um pouco de psicologia ali para conversar, para tentar extrair dele o máximo de informação possível. Porque é nesse momento, nesse diálogo que eu vou ter com ele, nesse contato que eu tenho, além de eu criar um vínculo com ele e eu mostrar para ele que eu estou interessado em resolver o problema dele, né? E isso é muito importante porque ele se sente, como que eu vou dizer, ele se sente ali muito próximo, sabe? Você consegue ali passar uma credibilidade, uma confiança naquilo que você está falando. Então, a partir do momento que eu abraço o meu cliente ali, de certo modo, e eu vou tentar fazer o possível para resolver o problema dele, ele já se sente muito confortável com a situação. E às vezes num diálogo ali, numa conversa que eu estou tendo com ele, Levi, ele me passa uma informação que na hora que eu vou fazer o diagnóstico, que na hora que eu vou trabalhar no veículo, ele já me mata ali 50% do tempo que eu ia gastar. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa relação. Além de eu criar um vínculo, eu ainda consigo otimizar um tempo para fazer o diagnóstico. Eu acho muito legal isso. A gente vem com essa técnica já há algum tempo, né? Lembrando sempre que, às vezes, vai ter muito profissional que vai estar assistindo a gente aqui que vai falar, pô, mas eu não tenho tempo para fazer isso. A gente sabe como é que é. Eu também já comecei, eu também já vim desse pensamento de que eu parar para atender um cliente, né, de eu me dedicar ali 15 minutinhos na hora de abrir a ordem de serviço, fazer o checklist ali, eu também já pensei que isso aí era uma perca de tempo. Mas é a partir do momento que você consegue olhar isso daí, você consegue ver resultados, né? Você consegue, às vezes, você quer ver uma outra informação muito bacana, não sei nem se está nas suas perguntas aí, mas se tiver, vou responder. Mas você quer ver uma outra informação muito bacana que a gente tem quando a gente faz essa primeira abordagem e quando a gente começa a fazer um trabalho ali, uma recepção no cliente, é que às vezes eu consigo oferecer um serviço para ele que nem ele sabia que tinha. Uma lâmpada queimada no carro, o cara às vezes ele fala assim, meu, vou viajar, tal, você faz um checklist, que é uma coisa simples, né? Você gasta ali 5 minutos para preencher um checklist. Hoje na internet tem vários modelos, você imprime lá, o carro entra, você cadastra o carro e vai fazer o checklist do carro. Às vezes você identifica uma paleta do limpador, que é item de segurança, que não está... Então, assim, esse pré-atendimento, essa primeira abordagem, a hora que o cliente entra, ela é muito importante. Às vezes o mecânico vai falar assim, meu, mas eu não tenho aptidão para isso. Tudo bem, se você não tem aptidão para isso, coloque uma pessoa que tenha. Porque, às vezes, o mecânico, a gente já falou sobre isso, não acredito, não sei se foi com você já, mas a gente chegou a comentar sobre isso. Às vezes o mecânico, ele gosta muito de trabalhar, mas é difícil ele trabalhar e ele administrar ao mesmo tempo, né? Então, ele vai lá, ele coloca uma pessoa que consiga fazer essa abordagem, que vai marcar isso daí tudo num papel, num sistema que seja, se às vezes não tiver ainda uma informatização, mas que tenha ali um papel, uma abertura para o carro, onde ela coloque o relato do cliente, para o mecânico poder ler aquilo lá depois. Falou, o cliente relatou que a falha acontece de manhã cedo, o cliente relatou que a falha acontece depois que anda 10 quilômetros, depois que anda 20 quilômetros. O mecânico ele vai olhar aquilo lá na hora de fazer o diagnóstico e ele vai conseguir otimizar tempo. Uhum. Legal? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Não, respondeu sim, respondeu sim. Na verdade, Bruno, a injeção eletrônica, ela é detalhe. E se a gente não tiver ligado aos detalhes antes de um pré-diagnóstico, durante o diagnóstico, você não resolve o problema. Né? Então, assim, o que você falou, ele é de extrema importância porque tem muita gente que fala, não, eu não tenho tempo para falar com o meu cliente, eu não tenho tempo eu não vou perder meu tempo. E se ele tem alguém, né, para fazer esse checklist, para fazer esse pré-atendimento, né,
te extrair poucas informações, muitas vezes não muito técnicas, mas do jeito que o cliente passa, vai ser importante para o final, né? Para aquilo que vai ser o final, para onde você vai descobrir o problema. Então, realmente, descomplica. Você respondeu a pergunta e a gente entende que descomplica, melhor ajuda na hora de um diagnóstico se a gente tiver um pré, que seria conversar com o cliente, né? Vamos seguindo aqui então, Bruno, para a segunda pergunta. Você já até comentou sobre ele, tanto na tua aula como agora, o famoso checklist, né? Ele é importante para a oficina, seja no fator de organização ou até mesmo em proteção, não sei, junto ao cliente. Isso é importante, fazer o checklist? Muito importante, né? Muito importante, além dele agregar valor ali no dia a dia da manutenção, você ainda pode oferecer um serviço para o seu cliente que ele muitas das vezes não sabe que ele tem que fazer. É como a gente falou agora, uma paleta limpador de para-brisa. A gente vai viajar. O cliente, às vezes, ele não utilizou, né? Às vezes, passamos ali por um período sem chuvas, ele não usou a paleta ressecou, e ele vai viajar, ele não confere água de para-brisa, ele não confere a paleta. E, às vezes, principalmente, Levi, você quer ver? Quando o cliente chega para você e fala assim, eu quero fazer uma revisão. E, às vezes, quando você não tem um padrão, você se esquece de detalhes, de itens pequenos na revisão, que na hora que o cara está lá numa chuva, e ele liga o limpador, e as paletas não estão limpando, o primeiro pensamento que ele tem é de você. E isso vai marcar como um histórico negativo. Por quê? Porque ele vai falar, levei o carro na oficina mecânica, pedi para fazer uma revisão no carro, e eu estou com a paleta aqui que não está limpando. Quer dizer, ele te passa uma responsabilidade, ele te passa uma bucha, vamos dizer assim, e você tem que estar ali apto para resolver todos os pontos. Geralmente, o pessoal, quando pensa em revisão, já vai logo falando em correia dentada, em freio, em troca de óleo, né? Mas aí não faz uma análise nas lâmpadas, que são itens de segurança. Às vezes o cara vai viajar de noite, ele sai para viajar, liga o farol, tem uma lâmpada queimada. Além do risco da multa, ele ainda vai ter ali uma diminuição da visibilidade. Então, N fatores pode acontecer por causa de uma lâmpada queimada. E se ele tomar uma multa, então, aí que o problema é sério. Aí que ele vai olhar para você e vai falar, eu não volto mais na oficina, porque eu tive um prejuízo e eu pedi para o carro ir para fazer uma revisão. Então, esse nome, revisão, ele é muito forte. Isso daí tudo eu consigo tirar quando eu tenho checklist. Quando eu tenho lá todas as informações que eu tenho que avaliar. Qual que é a função do checklist? É que você avalie todas essas informações sem correr o risco de esquecer nenhuma. Porque às vezes na correria eu posso ver o limpador, eu posso ver a água do para-brisa, eu posso ver óleo, freio, mas eu esqueço, por exemplo, de verificar as lanternas traseiras. Então, assim, existem N coisas ali que eu preciso verificar no carro. Desde um cinto de segurança que está travando ou não travando, até mesmo a palheta, óleo, água, são itens básicos que, se eu fazer essa revisão e o meu cliente ter essa ideia de que, eu tinha uma luz queimada, eu já fiz a substituição, quanto custa? 5, 8 reais, 10 reais uma lâmpada? Já está trocada? Ele fala, muito obrigado, você resolveu um problema que eu não sabia, às vezes, que estava acontecendo, ou muito menos que eu ia ter que sair daqui, às vezes, e procurar um outro profissional para resolver, né? Porque ainda se tem muito essa questão de que lâmpada autoelétrica que troca. Mas, como eu já falei no nosso evento anterior, a gente está tendo uma migração dessa informação, né? A autoelétrica hoje, a mecânica, ela está muito próxima ali. Então, se você é mecânico e não faz essa revisão no sistema elétrico, não troca lâmpadas, pelo menos terceirize esse serviço. Entregue o carro para o cliente com todos os itens da revisão concluídos. Que eu tenho certeza que mesmo com esse serviço sendo terceirizado, o seu cliente ele vai te agradecer por isso. Legal? Legal, bem explicado, Bruno, bem explicado. Não só no fato de confiança, credibilidade que o cliente vai ter, porque você identificou um possível problema que ele não sabia que existia, e que nem você falou, revisão é meio que passar a responsabilidade
do carro, da segurança e de tudo que cerca ali, né, que está englobado nesse termo de revisão, para o mecânico. Se o mecânico não estiver atento, ele vai perder um cliente por causa disso. Porque se um cara não viu uma luz, imagina o restante do que, né? O cara analisa dessa forma. Se a lâmpada é fácil de se resolver e ele não viu, imagina o que ele fez no meu carro. Será que ele me enganou? Será que ele realmente fez o diagnóstico? Então começa a entrar um questionamento que não, se tivesse sido feito de maneira adequada, não teria, né? Então, vamos para a terceira pergunta, tá bom? Bate-papo aqui. Pessoal, importantíssimo passar para vocês aí. Caso tiver alguma dúvida, nós aqui da equipe da TS está à disposição para tirar essas dúvidas, sanarem essas dúvidas, tá? Então, é bem importante que você continue com a gente e tire as suas dúvidas aí. Então, continuando aqui, Bruno, um cadastro com o histórico do carro, caso mesmo já seja cliente, né? O cara já é cliente, tem um cadastro já com vocês. É importante esse cadastro? É importante ter esse histórico? E por quê, né? Que é importante? Sem dúvida, né? Eu gosto de... Isso daí, na verdade, eu agrego valor, tá, ao meu serviço quando eu vou fazer uma entrega do veículo para o cliente. Por que eu falo para você que eu agrego valor com essa informação? Primeiro, eu dou a opção do meu cliente de, no momento que ele vender, ele citar o nome da oficina, tá? Para um futuro comprador daquele carro, poder ter um histórico de toda a manutenção que foi feita naquele veículo. Então, vamos supor, Levi, que você tem lá o seu carro novo, né? Hoje eu tenho muitos clientes que estão tirando o carro da concessionária, da garantia, tá? De dentro das agências, ainda mesmo no período de garantia, e estão vindo fazer revisão comigo, justamente por questão de qualidade, justamente por questão de diferença de preço, né? Que a gente sabe que, às vezes, dependendo da concessionária, existe um certo abuso com relação à cobrança. Então, o cliente, a partir do momento que ele passa, ele quer uma credibilidade, ele quer chegar na hora de fazer a venda desse veículo, de passar esse veículo para uma segunda mão, ele fala para o cliente, fala, se você quiser saber o que foi feito no meu carro, todas as revisões dele foram feitas lá na KM, então você pode providenciar lá e a gente vai passar o histórico do que foi feito. Então, eu tenho quantos quilômetros, todo carro que entra é feita a abertura da ordem de serviço, então eu tenho quilometragem com que o carro entrou, eu tenho quilometragem com que o carro saiu, entendeu? Eu tenho todo um controle para falar para o cliente depois o que foi feito, onde a gente mexeu, o que a gente não mexeu. E esse banco de dados, para mim, hoje, ele é importantíssimo. Não só nessa questão de agregar valor, mas em questão também de uma segurança para a minha oficina. Entendeu? Às vezes, no relato do cliente se equivocar, né, dele se enganar, e ele fala, eu trouxe o carro aqui para você e você trocou, vamos lá, a homocinética do lado direito. Não, a homocinética a gente trocou, foi do lado esquerdo. Né? E aí eu tenho como provar isso daí para ele, porque eu tenho no meu banco de dados todas as informações do carro, eu consigo fazer essa análise, eu consigo provar. Então, assim, eu consigo passar uma confiança para ele. Por mais que, às vezes, a gente sabe hoje que o perfil, existem pessoas e pessoas, por mais que, às vezes, ele venha com o intuito já de agir na má-fé, eu consigo ali encerrar qualquer tipo de problema que ele queira vir arrumar. Então, assim, eu acho que, a partir do momento que a gente implanta um sistema, eu não consigo mais trabalhar sem. Você fala assim para mim hoje, esse checklist que você faz, esse banco de dados que você tem com relação ao histórico de manutenção do seu cliente, isso aí para mim hoje ele é tão importante quanto um scanner que eu tenho dentro da oficina. Né? Ele me evita uma dor de cabeça aí muito grande que eu poderia vir a ter quando eu levo uma situação desorganizada, quando eu não tenho ali um plano de gestão. Sim, sim. É importante porque você, de certa forma, se protege. Você sabe exatamente o que você tem para... O que de fato você mexeu do cliente, o que foi feito. Então, esse histórico, que nem você respondeu mesmo, ele é de extrema importância, como qualquer outra ferramenta que tenha, né? Realmente precisei ir lá. Beleza, vamos para a quarta pergunta, então, Bruno. Você falou um pouco disso também nessa sua aula aí nos slides, falou um pouquinho disso. A organização da oficina e das ferramentas, né, para o determinado
né, influi diretamente no rendimento e faturamento da oficina? Levi, repete a pergunta para mim, por favor, que cortou. Tá, vamos lá de novo. A organização da oficina e das ferramentas, né, para o determinado diagnóstico que vai ser feito no carro, influi diretamente no rendimento e no faturamento da oficina? Com certeza. Na verdade, assim, quando a gente tem uma perca de tempo, quando a gente tem uma perca procurando ferramenta, quando a gente tem uma perca tentando se ajustar, quando a gente tem uma perca de tempo na organização para começar a trabalhar em cima do veículo, eu tenho um gasto a mais no meu tempo. A gente tem que lembrar que eu tenho aí 8 horas na jornada de trabalho. Dessas 8 horas, eu tenho 2 horas aí que a gente já calcula que são percas. Tirando o horário de almoço, tá? A gente já tem 2 horas aí que é aquela perca considerável, que é o cafezinho, que é o bate-papo entre os profissionais ali que tá. Então, assim, quanto mais tempo eu conseguir recuperar, melhor é o meu rendimento. Aí, quando eu falo em rendimento, eu não falo só em rendimento em adiantar o serviço, mas em sim faturamento financeiro. Então, a gente tem que ter essa noção que se eu tenho uma oficina com as ferramentas organizadas, se eu tenho uma oficina onde eu tenho um fácil acesso daquilo que eu vou precisar, se eu tenho uma oficina onde eu consigo me movimentar de uma forma mais fácil, que é o modelo que eu venho construindo, né? A gente tem um maior aproveitamento técnico do dia. Então, eu consigo exigir mais do mecânico, do profissional que está trabalhando, do colaborador que está ali comigo. Eu consigo exigir. Tá me ouvindo, Levi? Deu uma travadinha na imagem aqui, mas eu vou continuar falando, tá? Não sei se para você eu estou travando também. Tranquilo. Então, eu consigo exigir mais da equipe que está trabalhando. E, consequentemente, isso daí vai me resultar ali no financeiro mais, vamos dizer assim, proveitoso, né? Um financeiro melhor. Tudo uma consequência, né? Quanto mais organizado, mais em suas mãos, né? Melhor vai ser o rendimento e automaticamente aí o faturamento da oficina. Então vamos para a quinta e última pergunta, Bruno. Chega a ser um pouco curioso essa pergunta e também até engraçada. O famoso trocador de peça existe? E por que tal fama, Bruno? Às vezes, tá, o trocador de peça existe, ainda existe, por mais que a gente venha fazendo um trabalho aí de conscientização nos treinamentos que a gente faz com relação a que eu sempre brinco, né, no final dos treinamentos, quem já fez treinamento comigo aí vai poder confirmar isso daí, mas eu sempre brinco nos finais, no término do treinamento, que a partir de agora vocês não são mais trocadores de peças, e sim vocês são peritos em diagnóstico automotivo, né? Porque não tem quando entra no treinamento, ele não entra com o mesmo pensamento, né? Quando o negócio está complicado, eu tiro uma peça e coloco outra. Então, assim, não é que são trocadores de peça, mas às vezes com as ferramentas na mão e o conhecimento que tem, é mais fácil para sanar uma dúvida do problema, é mais fácil que se coloque ali uma peça no lugar do que realmente faça o diagnóstico e identifique qual que é a peça que está com problema. Então, eles existem sim, mas a gente está tentando mudar essa realidade no dia a dia dos treinamentos e eu espero que a gente consiga evoluir o nível profissional dos nossos parceiros aí para que eles parem de fazer esse tipo de situação, que eles comecem, então, a fazer aí o diagnóstico antes de substituir uma peça. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Acho que foi respondidas as perguntas, a gente tirou bastante dúvida, né? Agradeço, Bruno, pela explicação, pelo cuidado que você tem tido aí com o pessoal, de realmente trazer o máximo em detalhes, né? E a gente já deixa aqui para o pessoal que isso é só o começo, né? Para quem está acompanhando a gente
sabe que a gente projeta mais informação, trazer sempre mais informação para todo mundo. E agora a gente se faz necessário, né, Bruno? Acho que você tem uma palavrinha para passar para o pessoal em relação ao que a gente vai estar lançando, né? Então eu passo a bola agora de forma mais definitiva para você ficar à vontade e bater um papo aqui. E pessoal que está na live aí, né, que está acompanhando a gente, não deixe de mandar sua mensagem, mandar sua dúvida, tá? Volto a dizer, nós aqui da TSI, a equipe da TSI vai estar disponível para tirar qualquer dúvida. Então, Bruno, é com você. Valeu, valeu, Levi. Bom, vou aproveitar até para tomar uma água, que a gente conversa bastante, né? A gente fala muito. Pessoal, gostaria de pedir licença para vocês por alguns instantes, pois dentro da programação do evento eu não posso deixar de falar para vocês do primeiro curso online desenvolvido pela TSI, aonde eu tive aí o prazer e o desafio de estar ministrando. Então a gente foi convidado, né? Foi convidado aí pela TSI para estar desenvolvendo esse projeto juntamente com toda a equipe, e a gente fez um treinamento muito bacana de elétrica e injeção eletrônica, focado justamente para tirar as dúvidas dos profissionais de reparação automotiva, aquilo que a gente vem pegando no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, aqueles que os meus parceiros me perguntam, e até mesmo os meus colaboradores dentro da minha oficina. Então, a gente fez um montante e formamos esse treinamento, então, justamente com o intuito de tentar tirar aí o máximo de dúvidas possíveis com relação a esses assuntos. Então, esse treinamento ele serve tanto para um profissional que está iniciando a sua carreira, né, que está começando agora no meio da reparação, que precisa começar aí a ter os primeiros passos para se fazer um trabalho tanto na parte elétrica quanto na parte de gestão eletrônica, quanto já com um profissional que já está atuando na área. Então, a gente tentou formar aí um conteúdo que servisse, que desse valor, que agregasse valor no dia a dia da reparação para todo mundo. Então, ficou um conteúdo muito bacana, com muita dica legal, com muita coisa técnica, né, com muita aula prática, e isso é muito importante. Então, ele não é só teórico, ele tem muita coisa prática, a gente faz os testes, ensina a fazer teste, ensina a usar diversas ferramentas. Então, assim, realmente um treinamento show de bola, tá? Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente tem um conhecimento, quando a gente sabe fazer um procedimento, quando a gente sabe fazer uma dica, isso daí, ele gera uma economia de tempo, né? Você, às vezes, tem um estresse menor, você consegue desenrolar um serviço mais rápido. Então, assim, eu falo que o conhecimento hoje ele não tem tamanho, né? A gente não tem limites para aprender, a gente não tem limites para evoluir. Então, eu acredito que esse curso ele vai conseguir agregar aí um valor para você no seu dia a dia da reparação, uma situação muito bacana, tá? E existe uma coisa também que é a diferença de você aprender, né? Às vezes um funcionário seu está ingressando agora, ou ele quer mudar, ele quer evoluir para uma outra área que ele não está atuando, e aí ele quer aumentar ali o valor agregado dele, e é muito mais fácil quando ele tem uma pessoa que ele recebe ali uma dica técnica, né? Um jeito de testar, uma facilidade, é muito mais fácil do que se ele fosse aprender ali na prática, no dia a dia, ali, somente ficar naquela parte prática e não ter essas instruções. Então, eu acredito que aquele que se capacita, aquele que vai atrás de procurar informação, aquele que busca informação, ele consegue ter um valor agregado no seu dia a dia de trabalho, na sua carreira profissional, no seu portfólio, muito bacana. Então, a gente tentou passar isso tudo nesse treinamento, tá? É um treinamento muito show, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Legal? Nossa equipe está aí no chat, para quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode estar à disposição, pode estar perguntando. Legal?
pode estar à disposição para perguntar. A equipe TSI está aí para te atender. Bacana? O treinamento ficou show de bola, isso eu posso garantir. Foi um desafio para mim fazer esse treinamento, passar um pouco do meu conhecimento para as videoaulas, mas eu consegui, o treinamento ficou bacana e a gente tem muita informação legal que a gente quer compartilhar com vocês. Bom, agora que eu falei para vocês um pouquinho sobre o treinamento, sobre o curso, eu gostaria de chamar novamente o Levi e toda a equipe TSI, né, para bater um papo aí com vocês sobre o curso, para expor outras informações importantes, até mesmo sobre a TSI, para quem não conhece, né, e que para que vocês possam tirar aí um melhor aproveitamento técnico desse grande e importante evento que a gente está produzindo para vocês. Legal? Então, eu gostaria aí de convidar o Levi e toda a equipe TSI para que se juntasse aí com nós novamente. Levi, chega mais. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações aí. Então, agora eu quero falar com vocês aí que estão participando com a gente aqui na live, né? Algo importante. Como o Bruno já disse, tá? Sobre o curso, eu vou estar passando agora algumas informações que são importantes para quem está aqui acompanhando a gente. Nesse evento, nessa semana do evento, vocês conseguiram ver, né, até hoje, no terceiro dia, né, lembrando que amanhã tem o quarto dia também, que nós conseguimos, né, passar o máximo de informação, né, de maneira gratuita, de maneira que você consiga entender essas informações de uma maneira descomplicada. E isso daí é sempre, né, em todos os nossos cursos, seja ele presencial ou EAD. E esse lançamento vem com uma grande expectativa por nossa parte, na parte do Bruno também, pelo fato de nós trazermos o máximo de conhecimento que ao longo desse tempo, dessa parceria, nós conseguimos adquirir juntos. E isso daí, esse tipo de curso é o quê? É um mix de várias informações que muitas vezes, desde o profissional que está iniciando até o profissional que já está há muito tempo no mercado, muitas vezes deixou passar, acabou não vendo isso em alguns cursos que realizou. Então, esse curso ele é de maneira descomplicada, uma linguagem descomplicada, efetiva. Tá? É um curso que vai ajudar realmente os profissionais a solucionar os problemas, seja eles em diferentes níveis. E isso é importante ressaltar aqui. Dentro de uma plataforma EAD, dentro de um curso EAD, você tem a possibilidade de assistir a hora que for de seu interesse, sem que atrapalhe sua rotina. Parou, deu pause, voltou, assistiu novamente aquela aula. Lembrando também, pessoal, eu assisti a aula, gerou dúvida, o que eu vou fazer? Você vai escrever ali na aula, no campo, qual a dúvida, qual é o seu questionamento. O Bruno vai estar entrando em contato com você depois através da plataforma mesmo e tirando essas dúvidas. E sem contar também aqueles que participam com a gente, estão no grupo, podem mandar as informações, as dúvidas também lá que a gente vai estar respondendo. Então, assim, o nosso curso ele foi desenvolvido em parceria com o Bruno Pessotti, tá? Com o tema Elétrica e Injeção Eletrônica 1. O que seria isso? É um conteúdo que abrange a elétrica e a injeção eletrônica de forma detalhada, imersiva e prática dentro de uma jornada de 30 videoaulas. Então, esse curso ele tem as 30 videoaulas, tá? Todo o material de apoio, que seria a apostila, né? Alguns conteúdos extras que o Bruno preparou para a gente, e também detalhes, dicas que são importantes para que você consiga fazer a reparação e para aqueles que já faziam, né, de certa forma, reduzam o tempo de diagnóstico. Que nem a gente disse na live anterior, né, que realmente é importante que você saiba fazer o diagnóstico correto, que você tenha a informação adequada para que nós consigamos fazer esse diagnóstico e a solução ser mais rápida. Então, enquanto eu falo agora, só para exemplificar, né, aquilo que eu acabei de dizer, eu vou colocar uma informação para vocês aí, o vídeo, tá? Vou estar rodando o vídeo para vocês entenderem um pouco mais o que eu estou falando aqui, tá bom? Vamos lá, então.
Beleza, beleza. Voltando aqui. Então, espero que vocês tenham realmente entendido um pouco sobre o curso, né? E isso daí a gente também, lembrando, a gente está no chat, caso alguém tiver a dúvida, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que veio a ter. E o importante é o seguinte, pessoal, eu tenho uma informação importantíssima, tá? De todos, na verdade surpreendente, para vocês que estão aqui na live, no chat, acompanhando a gente. A empresa TSI, em parceria com o Bruno Pessotti, acaba de liberar um valor muito abaixo do valor de mercado, tá? Para você que é parceiro TSI, para você que está assistindo a gente pela primeira vez, não conhecia o nosso trabalho e está conhecendo, e que possa desfrutar desse conteúdo exclusivo que a TSI preparou para você, nós trouxemos uma grande promoção, tá? Um grande valor. Esse curso, de acordo com a qualidade e nível técnico que foi entregue, tá? Dentro da qualidade de um pouco que vocês viram do Bruno, um pouco do nosso conteúdo, tá? De toda a experiência da TSI adquirida, que nós vamos passar isso para vocês neste curso. Nós temos a base de valor de mercado de R$ 1.290. Esse valor, ele está incluído todo o apoio técnico, toda a sequência que a gente diz, né? Porque não adianta você fazer um curso e parar ali, não ter apoio, não ter quem te auxilie depois. Mas, uma informação importante, tudo isso, tá? O curso em si, as aulas, 30 aulas online, a questão do apoio técnico, conteúdo extra, tá? O que nós separamos para vocês hoje que estão aqui no grupo, aqui no evento? Vocês vão estar participando de um grupo VIP, todo mundo que entrou, todo mundo que está aqui está participando de um grupo VIP, e nós estaremos lançando, tá, dentro disso, um valor promocional, e um baita de um valor promocional, tá, de R$ 1.290 por R$ 589. Aí alguém vai me perguntar, calma aí, vocês estão quase 50% mais do que isso? Exatamente, tá? A gente está fazendo um curso de 1.290 por R$ 589 reais. Só que aí entra o detalhe. Esse valor é para os 100 primeiros que vão estar comprando. Então, assim, para os 100 primeiros que vão estar comprando, então, enquanto eu estou falando aqui, o pessoal da equipe já mandou também o link, se quiserem me acompanhar no que eu estou falando, entra lá no site e vocês vão entender. Para os 100 primeiros inscritos, nós teremos um cupom de desconto no valor de R$ 200. Isso, então, de 1.290 por 589, mais um desconto de R$ 200, ou seja, vai pagar R$ 389. Então, acessem agora, porque a gente já tem solicitação até mesmo antes de lançar esse link, tá? E o valor, então, passa a ser R$ 389, válido para até o dia 12, tá? Ou até atingir os 100 primeiros inscritos. Então, não perca tempo. Enquanto eu estou falando aqui, já vai tirando as dúvidas, já vai entrando, e não perca essa oportunidade, porque ela é exclusiva para vocês que estão aqui, e esse valor ele acaba rápido. 100 primeiros na online é rapidinho para acabar. Então vai entrando lá. Enquanto vocês vão entrando, eu quero mostrar para vocês a página. Vou mostrar para vocês a página aqui. Ó, vocês podem ver ali a página. Vou colocar um F11 para verem melhor. Então aqui começa a página, o vídeo que vocês assistiram vai estar lá também. Aqui fala um pouco sobre para quem é este curso. Como eu disse, tanto para o profissional que está iniciando, como o profissional que já está no mercado, tá, há um certo tempo. Tá, aqui tem as informações, para quem quer ir além, adquirir conhecimentos primordiais e transformar paixão em capacitação profissional, desenvolvendo seu conhecimento, expandir sua capacidade técnica e conduzir o profissionalismo à excelência. Profissional sempre atualizado, aprenda ou atualize-se com um curso de qualidade e poder. Converta conhecimento em sucesso e lucratividade. Isso daqui, pessoal, pode contar com a gente, que a gente vai estar com vocês para auxiliar vocês a ter essa lucratividade, ter esse sucesso. Outra informação, credibilidade e alta qualidade. Curso produzido por quem é líder.
em vídeos-aulas com linguagem descomplicada e alta absorção de conteúdo. Aqui está um pouco sobre o Bruno, né, que ele até mesmo falou, né, um pouco sobre ele. Aqui vai ser o que você vai aprender, são 9 aulas iniciais sobre elétrica e 21 aulas sobre injeção eletrônica. Então isso é importante, são 2 módulos dentro desse curso, 9 aulas iniciais de elétrica automotiva e 21 aulas sobre o tema que envolve o tema de injeção eletrônica. Você recebe o material de apoio, assim que você fizer a inscrição já vai estar disponível para você. Acesso total, tá? Então o aluno tem a possibilidade de ver, pausar, rever quantas vezes quiser dentro de um período de 1 ano. Então dentro de 1 ano você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Sem que você possa assistir dentro do seu planejamento. Outra informação importante, o amplo apoio técnico, tá? Dentro dos grupos VIPs que nós estamos disponibilizando. Então, o valor de mercado do curso, R$ 1.290, suporte técnico, caso nós fôssemos cobrar sobre isso, seria R$ 1.000. Conteúdo extras via WhatsApp, um valor inestimável, porque quem tá no WhatsApp aí no grupo vê a quantidade de informação que a gente manda e quantos problemas são solucionados através do grupo. Se você não faz parte, vai lá, faça sua compra lá do curso e você vai ser redirecionado depois para um grupo. Então, tudo isso aí, se fosse somar, 2.290, curso completo, então, 1.290 por 12 de 57,90. Então, pessoal, o valor de 589 ele é parcelado, tá? Então, se você quiser parcelar no cartão de crédito, fazer essa forma de pagamento, faz até em 12 vezes, aí você escolhe o que vai ser melhor para você, ou 589 à vista, porém, que nem eu disse anteriormente, nós vamos estar enviando agora para vocês aí no grupo, tanto no grupo como no YouTube, o cupom de desconto que dá direito a R$ 200 de desconto, né? Então, assim, no valor total, 70% do valor de desconto de valor de mercado. Então, realmente está muito abaixo, está muito barato, pela qualidade do Bruno, pela qualidade de tudo aí que ele tem colocado para vocês, realmente é importante. Aí aqui, pessoal, quando entrarem tem as dúvidas, tá? Caso alguém tiver alguma dúvida quanto a pagamento, se ele oferece certificado, já adianto, sim, ele oferece o certificado, vai sair no final, tá? E é importante que vocês façam a aquisição. Então, depois vocês clicam aqui em comprar agora, vai pedir as informações que são ao parcelamento, a forma que você quer pagar, né? E de imediato aprovou, feito no cartão, né? Já na hora você já está disponível para você acessar o conteúdo e aproveitar aquilo que o Bruno e nós da TSI preparamos para vocês. Então, pessoal, é importante que vocês continuem com a gente, tá? Então não perca tempo, já vai entrando aí, vai tirando as dúvidas, o pessoal da TSI está aí para tirar essas dúvidas e vai continuando aí, porque realmente essas vagas vão acabar rápido. Então não perca tempo, acesse já o nosso link que o pessoal mandou e faça a sua inscrição. Então agora eu vou chamar o Bruno para a gente bater um papo novamente, para a gente tirar algumas dúvidas agora e fique com a gente. Enquanto isso, vai entrando aí, vai tirando suas dúvidas com o pessoal no chat e não perca tempo, faça parte da família TSI. Beleza? Então, Bruno, se estiver disponível aí, vamos terminar a nossa conversa. Vou chamar você aí. Aí o Bruno chegou. Aí, Levi, deu para dar uma descansada? Eu estava aqui acompanhando aqui o que você estava falando aí, show. É de grande importância, né, Bruno? A gente exemplificar e passar para o pessoal aí as dúvidas. Caso alguém tiver alguma dúvida, né, sobre o curso, né, sobre o que que a TSI está trazendo para todos hoje, né, um lançamento dessa qualidade, né, lógico, aliado ao teu conhecimento, aquilo que você adquiriu com o tempo, né, que é muito valioso. E acredito que algo mais valioso que o conhecimento não existe, porque todas as coisas podem acabar um dia, mas aquilo que você guarda na tua cabeça, aquilo que fica dentro da tua cabeça, ninguém tira, né? E esse conhecimento pode ser passado, e a gente está aqui para realmente ajudar essas pessoas que decidiram, vamos dizer assim, né, dar um upgrade mesmo na carreira profissional aí.
Então, Bruno, eu chamo você, né, para a gente fazer você falar um pouco mais do que vai ser a próxima aula do evento, né? Que será a live sobre um aulão, né? Acho que mais ou menos isso. E fique à vontade de explicar um pouquinho como que vai ser, como que vai ser a sistemática da próxima aula aí. Pô, vai dando até um ar de, pô, tá acabando, estamos chegando no final, né? Hoje estamos no nosso terceiro dia de evento, estamos se encaminhando aí, então, amanhã para o nosso último dia. E o dia de amanhã vai ser especial, né? A gente vai pegar e nós vamos fazer aí um apanhado geral. Vai ser um aulão mesmo, então o pessoal vai participar, vai mandar dúvidas, né? Vai poder realmente comentar como foi esses 3 dias de evento e vai estar interagindo com a gente, então, e vai estar passando para nós todas as dúvidas que foram geradas, tanto sobre o curso, sobre o conteúdo, né? Ou alguma outra dúvida que ficou nas aulas que a gente fez aí, né? Algumas perguntas que não foram respondidas, mas que tem aí um conteúdo bacana que merece uma atenção, a gente vai estar respondendo então amanhã. Então vai ser uma aula muito dinâmica, né? Vai ser uma aula muito entrosada e a gente vai estar aí, eu, você e toda a equipe TSI aí para tentar responder o máximo de dúvidas possíveis que a gente conseguir. Que bom, que bom. E pessoal que está no chat aí, tá? Caso quiser aproveitar o momento agora é a hora, manda sua pergunta já, tá? Se você tiver alguma pergunta técnica, tudo que vier a ser uma pergunta que seja de relevância para a gente vai estar respondendo todo mundo, mas dentro de algumas a gente vai estar selecionando, tá? Para que a gente traga para a nossa aula online, ao vivo, né? Que vai ser o aulão online. Então, pessoal, uma coisa importante, tá? Não percam a oportunidade, tá? De realmente fazer esse investimento nesse curso, tá? Por que a gente diz isso? Porque é um investimento que tem retorno. De fato, é o termo investimento porque ele não é um gasto. Você não vai usar esse dinheiro e não ver retorno nele, tá? O investimento é isso, é você investir para ter retorno, tá? Esse é um retorno intelectual, de conhecimento e um retorno mesmo do dia a dia para vocês. Então, vocês vão ver que dentro desse curso a gente vai acabar descomplicando algumas coisas, né, Bruno? Acho que a gente teve o prazer de acompanhar as aulas que foram criadas, o evento em si, e a gente vê a preocupação do profissional, que é o seu, no caso, né, Bruno, de falar de uma maneira descomplicada, de falar numa linguagem que seja a linguagem do mecânico, né? Porque tem muita gente que eu visito que fala, poxa, eu fui num curso do cara lá, o cara falava mais bonito do que ensinava. Então não tem por que falar muito bonito, né? E não resolver, não ser efetivo, né, Bruno? Na verdade, Levi, essa é uma grande preocupação que a gente tem, justamente pelo fato, eu acho que em tempo de minha carreira aí, justamente pelo fato dos treinamentos que eu fui, às vezes, eu sentia justamente isso que você está falando. Então, assim, o intuito da gente desenvolver esse conteúdo foi justamente para falar uma linguagem descomplicada, entendeu? Tentar passar uma forma mais clara para que se entenda como que se faz um teste. Com relação ao investimento que você estava falando, às vezes o cara na primeira semana, né, nas primeiras aulas que ele está fazendo ali, o aluno, uma dica que eu passo para ele no dia da oficina ali, ele já fala, já ganhei o dia, uma dica que o instrutor passou, eu consegui executar, eu consegui aplicar aqui, eu agilizei um teste, eu otimizei o meu tempo, eu tive um resultado melhor, mais rápido, fiz um diagnóstico certeiro. Então, assim, são detalhes que a gente tem que pegar aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está passando no conteúdo e executar aquilo na aula, no dia a dia, aliás, né? Colocar aquilo lá para trabalhar. Então, tem muita informação bacana demais que eu tenho certeza que vai conseguir assistir uma aula, no outro dia essa informação vai dar para estar sendo usada já direto ali na oficina. Muita coisa boa. Que bom, que bom. O pessoal a gente fica muito feliz de ver o envolvimento de todos aí, as perguntas, e que nem o próprio Bruno disse, tá? Para a próxima aula, então, nós vamos trazer algumas perguntas aí que foram vocês que fizeram, que vocês mesmo jogaram lá no grupo do WhatsApp,
ou aqui pelo chat. E só uma informação, o Bruno já passou, mas só para salientar. Todas as aulas que vocês estiverem fazendo, vai ter um campo embaixo, tá? Ali, e você vai poder comentar nessa aula. Assim que o Bruno tiver ali à disposição, ele vai entrar, vai tirar as dúvidas por lá também. Mas uma coisa a gente fala, é melhor que vocês estejam no grupo do WhatsApp, né, Bruno? Porque lá é diário a movimentação. Todo dia o Bruno está mandando alguma informação, um esquema elétrico, alguma coisa. Vamos dizer assim, tudo se concentra dentro do grupo do WhatsApp. Então, as informações da TSI, as informações do Bruno Pessotti, então a gente vai estar mandando lá. Então, se você não faz parte de um grupo, chama algum administrador aí que eles vão encaminhar para você o link do grupo também. Então, é importante que vocês estejam no grupo também para tirar essas dúvidas. Então, Bruno, mais algum recado? Com certeza, só completando essa informação que você falou, o curso ele não termina apenas na plataforma, né, Levi? Ele vai além disso. Ele tem aí um envolvimento além das aulas que vai ser assistido na plataforma. Então, além daquilo lá, a gente vai ter todo um respaldo por trás. O que você comentou do grupo do WhatsApp, aquelas dificuldades que eu pego no dia a dia da oficina, que eu posso agregar valor a quem está no grupo, com certeza a gente vai estar compartilhando essas informações. Então, tem muita coisa legal que às vezes a gente pega aqui que eu posso estar compartilhando isso daí com quem estiver ali, fazendo parte da equipe TSI. Então, tem muita coisa boa que vocês vão conseguir aproveitar, muita coisa legal, tenho certeza. Então, beleza, pessoal. Então, aqui se encerra mais essa aula, este evento. Se vocês não seguem a nossa rede social, é importante que sigam o Facebook, TSI Cursos Automotivos, Instagram, TSI Cursos, e tem o nosso site também, tsicursoautomotivos.com.br. Então, fique atento, porque a TSI não para. Então, agora ela começou um evento, teve esse curso, teve esse lançamento, mas logo, logo teremos mais novidades aí, seja com o Bruno Pessotti ou com qualquer outro instrutor da TSI. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de todos e até a próxima. Valeu! Ô, Levi, só um minutinho. Pode falar, pode falar. Só um minutinho. Se você ainda não se inscreveu no canal da TSI, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem muita novidade vindo por aí, tem muita coisa boa, tem muita live que a gente está projetando, muita informação técnica que a gente vai passar. Então, se inscreva no canal da TSI e assine e clique aí no sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo aí. Valeu? Obrigado, Levi. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, falou.